Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, queremos ler até o versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, recobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também todos os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifícios ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, pois de todo o coração e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidades. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelas bênçãos derramadas, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela tua bondade para conosco. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e fala conosco neste momento, através da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que nós oramos. Amém. Meus amados, neste último dia 31 de outubro, comemorou-se mais um aniversário da Reforma Protestante, né? Mais precisamente 503 anos da data em que Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg
as suas 95 teses. E esse texto da palavra de Deus também nos fala de uma reforma religiosa, né? Num tempo muito atrás, na verdade, de Lutero, bem como do Novo Testamento. Mas a verdade é que a Igreja do Senhor, o povo de Deus, ele vive constantemente em reforma. E o parâmetro para esta reforma, ou para estas reformas, não poderia ser outro senão a palavra do próprio Deus. As Escrituras Sagradas são aquilo que nos norteiam. Então nós vemos aqui o rei Asa, né, um dos reis de Judá, que foram fiéis à palavra de Deus. A história dos reis de Judá, como de Israel, são histórias de altos e baixos, né? Às vezes se levantava um rei temente a Deus, obediente, assim como foi Davi, e de vez em quando se levantava também um rei desobediente, incrédulo, e que levava a nação a uma apostasia. Felizmente, a história de Asa é uma história de trazer o povo de volta à presença de Deus, de trazer o povo de volta à verdade da palavra de Deus, assim como foi também a história de Lutero. E, meus amados, nós vamos ver, baseados nesse texto sagrado, os passos seguidos pelo rei Asa para que esta reforma fosse concretizada. Esses passos que foram também seguidos por todos os reformadores ou aqueles que não conseguiram concretizar uma reforma religiosa, mas que foram precursores, que lutaram também por esta causa e que não deixaram de forma alguma de contribuir para que essa reforma ou essas reformas viessem a acontecer no seio da Igreja do Senhor. Pois bem, em relação a Asa, a primeira coisa que nós vemos aqui, o primeiro passo, né? O pontapé inicial, vamos dizer assim, foi uma voz profética. Surgiu uma voz profética. Um homem de Deus se levantou. E nas histórias das reformas, a gente vai ver que sempre foi assim também. Deus levantou alguém com uma voz de advertência, né? Para que o povo de Deus pudesse ser acordado, despertado para buscarem a palavra de Deus. Diz o primeiro versículo: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Nesta voz profética, a intenção de Deus através do profeta é exatamente abrir os olhos espirituais do seu povo, fazer este povo enxergar a sua verdadeira situação espiritual. Porque o que acontece com a apostasia é que ela fecha os olhos. E aí o próprio povo de Deus, né, passam a inverter os valores, passam a desvalorizar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que agrada a Deus, e passa a viver a sua própria vida, a distanciar-se cada vez mais da palavra de Deus. E o mais agravante de tudo isso é que ele vai fazendo isso de uma forma sorrateira, e quando menos espera já está mergulhado, né, na escuridão, já está totalmente tomado pela escuridão, pelas trevas, e aí ele não enxerga mais nada. Eles passam a chamar o mal de bem, passam a achar que aquilo que estão fazendo é absolutamente normal, passam a achar que não estão agravando a Deus, que não estão mais pecando, que não há mais uma palavra para se obedecer, e Deus faz isso através aqui do profeta Azarias, abrindo os olhos do seu povo, advertindo o seu povo. Vejam
No versículo 3 agora ele diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Algo que é estritamente ligado, associado a uma apostasia, é a falta do conhecimento da palavra, a falta do ensino da palavra, a falta de uma doutrina santa e justa e verdadeira, pautada na palavra de Deus, né? Uma dos 5 solas da Reforma, em se falando de Lutero, foi somente a palavra, né? Apenas somente a palavra de Deus, com autoridade máxima e suprema para dirigir as nossas vidas, para nortear a nossa fé e para ser de fato aquilo que vai dirimir todas as dúvidas e que vai trazer para nós, que vai mostrar o caminho certo, o caminho da salvação e a verdade absoluta, que é de fato a palavra do nosso Deus. Israel esteve aqui por muito tempo sem o verdadeiro Deus, ou seja, eles até achavam que estavam servindo a Deus, que estavam buscando a Deus, mas estavam de forma errada. Eles estavam sem a palavra, estavam sem sacerdotes que tivessem compromisso com o ensinamento correto da palavra. E por isso eles estavam enganando-se a si mesmos. Versículo de número 4. Mas quando na angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Outra coisa que Deus faz através do profeta é estimular o seu povo a buscá-lo. E é interessante na soberania de Deus que Ele próprio é quem efetua isso em nós. A Bíblia diz isso no Novo Testamento, que Ele mesmo é quem realiza em nós tanto o querer como o realizar. Tudo é obra de Deus, tudo é obra do Espírito, né? O avivamento ou o reavivamento, ele jamais é iniciativa do homem. Nós já vimos, já presenciamos muitos grupos dizendo que vão promover, que vão provocar um reavivamento. Mas nós vemos biblicamente que isso vem da parte de Deus, né? O mínimo ou o máximo que possamos fazer é nos submetermos à palavra do nosso Deus, é buscarmos conhecimento nesta palavra e buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Versículo de número 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Vejam que o fruto do seu pecado, do seu afastamento, da sua apostasia, era somente males, violência, guerras entre si mesmo ou entre outras nações, trazendo destruição, mas eles não acordavam para isso. Eles achavam que estava tudo bem, que estava tudo normal. Quando nós estamos também apostatando da nossa fé, esfriando, nos afastando, a gente acha que isso é normal. A gente acha que está tudo bem. Até mesmo as pessoas que vêm nos aconselhar, os pastores, presbíteros ou os irmãos da igreja, nós muitas vezes não queremos ouvir, não queremos admitir que estamos nos afastando da presença de Deus. E nós temos que atentar para isso, meus amados. Ainda existe uma voz profética, ainda existe um Deus que se importa conosco, que nos chama para um reavivamento. Isso aconteceu na época do rei Asa, Deus despertando o povo através do profeta Azarias. Isso aconteceu ao longo da história da igreja. Você vai encontrar uma história de reformas, de reavivamentos causados pela palavra do Senhor. Então, primeiramente, foi necessário se levantar essa voz profética. E depois também é necessário ouvidos sensíveis à palavra que vem de Deus. Não apenas uma voz, mas também ouvidos sensíveis, né? No Apocalipse nós encontramos várias vezes o Senhor dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É necessário que o povo de Deus ouça e tenha ouvidos
sensíveis à palavra do nosso Deus. Versículo 8 diz o seguinte: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 700.000 ovelhas. O que é isso? É um povo que tem os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. E essa sensibilidade, ela faz com que o povo tome uma atitude, né? Diz aqui a palavra que quando Asa ouviu esta palavra do profeta, ele cobrou ânimo. A palavra de Deus, meus amados, tem essa prerrogativa, tem essa função de trazer ânimo, de refrigerar a alma, de fortalecer o espírito. Não abandone jamais a sua meditação na lei do Senhor, na palavra de Deus. Tenha ouvidos sensíveis àquilo que Deus tem falado através da sua palavra e através dos seus profetas que ele tem levantado para pregar nos púlpitos que são comprometidos com a verdade das Escrituras Sagradas. E aí, o que eles fizeram? Eles romperam com a religião que não agradavam a Deus. Eles romperam com as superstições, com os ídolos, e eles restauraram o altar ao Senhor, o local verdadeiro da adoração. Eles passaram a entender que não deviam servir ao Senhor como eles bem achassem, mas eles deviam servir ao Senhor como o Senhor de fato queria que assim eles o servissem. E ele reuniu, como diz aqui, Judá, Benjamim, Efraim, Manassés, Simeão, porque a essas alturas já tinha gente de todas as tribos que tinham vindo ajudar. E essas pessoas já sinalizavam que não queriam permanecer nas trevas, não queriam permanecer em desobediência, não queriam permanecer em rebeldia e em apostasia como as outras tribos, mas eles queriam buscar o Deus que Asa buscava. Eles sabiam que em Judá havia um rei que era comprometido com Deus e com a sua palavra. Versículo 10, reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Né? Nós vamos ver aí também uma disposição para o culto ao Senhor, uma restauração do culto verdadeiro ao Deus de Israel. A terceira coisa, terceiro passo que nós vemos aí, né, no avanço desta reforma, é a disposição para fazer a vontade de Deus. Entenda bem, vamos recapitular aqui os passos. Primeiro, Deus levanta uma voz profética. Depois, Deus levanta ouvidos sensíveis a essa voz profética. E agora Deus coloca nos corações a disposição para fazerem a vontade de Deus, para obedecerem a sua palavra. Versículo 12 diz assim: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem, Asa destituiu-lhe
destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale Cedron. Disposição para fazer a vontade de Deus. E nós encontramos essa disposição, meus amados, quando de todas as outras tribos circunvizinhas, eles vieram buscar ao Senhor, eles fizeram ali, diz aqui a palavra de Deus, tanto menor como maior, né? Eles se juntaram, tanto homens como mulheres, eles fizeram ali um juramento, eles fizeram ali uma renovação da aliança, e não foi apenas verbal, mas com as suas atitudes. Eles, inclusive, Asa, depois, a sua própria mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia se tornado idólatra e havia feito ali uma imagem de Azerá, que era uma abominação, né? Uma imagem abominável de uma falsa deusa. E tanto ela foi destituída pelo rei Asa da posição de rainha-mãe, como a sua imagem foi feita em pedaços, diz a palavra de Deus. O que é isso, amados? É o compromisso em fazer a vontade de Deus, é o compromisso com a palavra de Deus, para que uma reforma aconteça e seja bem sucedida. É fundamental a disposição para fazermos a vontade de Deus. A palavra de Deus acima de tudo. A palavra de Deus acima, meus amados, de qualquer pensamento, de qualquer dogma humano, de qualquer filosofia humana. A palavra de Deus é a verdade absoluta, né? É inquestionável, é inegociável. E em quarto e último lugar, nessa caminhada, nesses degraus da reforma de Asa, nós vamos encontrar a valorização do culto e das ofertas. Quando a pessoa, um indivíduo ou uma igreja, ela está apostatando, ela perde a valorização ou deixa de valorizar o culto, este ajuntamento solene para buscar ao Senhor. Eles deixam de valorizar aquilo que é sagrado, eles deixam de valorizar, de serem devotos, eles deixam de lançar os seus corações, ou de se lançarem de corpo, alma e coração na presença de Deus. Vejamos aí o versículo de número 18, que vai dizer o seguinte: trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Que é isso? Eles haviam consagrado ali um tesouro à casa do Senhor. Ofertas voluntárias, né? Objetos de ouro, de prata e coisas de valor. Mas essas coisas estavam abandonadas, estavam criando escórias, não estavam sendo consagradas, levadas à presença do Senhor. Quantas vezes, e isto é um sinal também de apostasia, nós deixamos de ofertar na casa do Senhor, nós deixamos de dizimar na casa do Senhor, nós deixamos também de dedicar o nosso tempo ao Senhor, os nossos talentos ao Senhor, nós deixamos de valorizar o nosso Deus. Nós temos um coração parecido com o coração de Caim, que era perverso e que não valorizava o culto ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos ter um coração como o coração de Abel, disposto a oferecer o que é melhor a Deus. E Asa, neste caminho aqui, de volta para Deus, nestes passos, nesses degraus da reforma, ele traz de volta as ofertas, os tesouros, para oferecer voluntariamente na presença do Senhor. Ele traz aqui aquilo que de fato já pertencia a Deus, e é importante nós pensarmos nisso. Quando nós entregamos a oferta, quando entregamos o dízimo, nós não estamos dando nada a Deus, nós estamos apenas trazendo de volta aquilo que já é dele. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o que supre todas as nossas necessidades. Nós dependemos dele, meus amados irmãos. Então, queridos, pensando esses dias sobre a reforma, antes da reforma de Lutero, da reforma protestante do século XVI, outras reformas aconteceram e outras tentativas também, tendo como parâmetro a palavra de Deus. Que Deus em Cristo possa aplicar esta palavra em nossos corações,
Vamos encerrar mais uma vez com uma oração. Pai Santo, te damos graças porque o Senhor é bom, porque a tua palavra é a fonte de toda a verdade. O Espírito de Deus traz um reavivamento, uma reforma. Conduz a tua igreja constantemente em reforma, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, para o crescimento do teu reino. Nós oramos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus amados irmãos, pela sua atenção. Um abraço a todos e que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.